Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta nas nossas aulas de filosofia e hoje nós temos um tema quentíssimo, que é o tema de política. Quando a gente fala de política, as pessoas dizem, vai falar de política, como assim? Né? Hoje a gente tem as pessoas falando de política o tempo todo, né? Às vezes elas falam de política e às vezes elas falam de política partidária, né? Que não necessariamente são as mesmas coisas, tá? E hoje, obviamente, que eu vou escolher uma parte, né, da política para falar dentro da filosofia, que é um dos grandes pensadores da política moderna e contemporânea, que é o Nicolau Maquiavel, né? Famosíssimo Maquiavel. Dificilmente você vai fazer algum tipo de estudo em política, em governo, né, em governança, sem entender as ideias básicas do Maquiavel, tá legal? Então o Maquiavel ele é o nosso guia, né? É um dos. A gente poderia usar muitos outros pensadores, mas para início, para a gente começar a ganhar corpo em filosofia, a gente precisa partir por ele, né? O Maquiavel ele vive numa época onde o pensamento político começa a ter uma mudança bastante diferente, né? Fica bastante diferente das ideias que haviam anteriormente a ele, né? Quando você falava, por exemplo, de um governante, né, de um rei, desde a época da Grécia Antiga, esses gerenciadores, esses governantes, eles tinham alguma coisa de divino, um poder divino. Como assim, Ives, um poder divino? Pensa assim, ó, o governante ele era o escolhido. Ele não estava lá gratuitamente. Ele estava lá porque havia um destino para ele, né? Esse destino é um destino dado por Deus, né? Ou pelos deuses. Então, o governante ele ficava no poder, ele se propagava no poder, a geração após geração, então morria depois o filho, depois o neto, justamente por causa disso. Então, se você pegar os textos de Platão, né, em especial a República, ele fala muito disso. Né? Ele fala dessa questão da governança tal, e depois se propagou muito essa ideia de que o cargo de um rei, o cargo de dirigir um Estado, ele tem um viés religioso, um viés da divindade mesmo. Né? A ideia de você estar lá porque existe um propósito. Essa ideia, ela justamente começou a ser dinamitada com as ideias de Maquiavel, tá? Então, se antes, por exemplo, o governante ele tinha uma visão, ele tinha que ter uma característica de um poder divino, ele também tinha que ter as grandes virtudes, né, de um rei. Então, o rei ele deveria ser o de alto grau, ter alto grau de moralidade, ele deveria ser um homem virtuoso, né, cheio de valores, né? Se você pegar, por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo para você mais ou menos entender. Já ouviu falar do Rei Arthur? O Rei Arthur é um texto, uma novela inglesa muito famosa, né? O Rei Arthur ele é um símbolo do que se esperaria de um rei, isso na Idade Média, entendeu, né? Ou seja, ele deveria ser um homem virtuoso. Se você pegar a história do Rei Arthur, o Rei Arthur ele é honrado, ele é forte, ele é bonito, ele é justo, né? Tanto que ele cria lá a tábua redonda, onde os cavaleiros, todos os cavaleiros têm voz. Então ele é um símbolo máximo do que deveria ser um rei. É lógico que os reis não se aproximavam, não chegavam nem perto do que deveria ser um rei Arthur, né? A maior parte dos reis, na verdade, era justamente o inverso, né? Então, se anterior ao Maquiavel, a ideia era de um governante virtuoso que veio através de um desígnio divino, agora com Maquiavel, com as ideias de Maquiavel, o governante ele passa a ter uma outra cara, um outro modo e um outro modo de gerenciar o Estado, tá? Todas essas ideias elas aparecem num livro pequenininho, mas muito bom, chamado O Príncipe, tá? 1513, 1515, né? Mais ou menos a edição do Príncipe. Nesse livro, o Maquiavel ele
explana toda a ideia do que ele imagina que deveria ser um governante, um rei, né? Inclusive existem alguns administradores, gente do mundo corporativo, que pensa que um diretor de empresa, um presidente, um CEO, né, de uma empresa, também deve carregar características que o Maquiavel coloca nesse livro O Príncipe. Então não é incomum no mundo corporativo aparecer isso, né? Às vezes grandes diretores de multinacionais e empresas das mais famosas, né? Você percebe que o gerente, o diretor, ele carrega uma característica que se observa dentro do livro do Maquiavel, O Príncipe, tá? E no contexto do livro, justamente Maquiavel acaba revelando de que forma que o governante deveria atuar. Porque qual que é o objetivo de um governante, na visão de Maquiavel? Se perpetuar no poder. O cara sobe no poder, o que ele quer? Continuar no poder. Então ele quer ficar no poder, ficar sucessivamente. Então a ideia é se perpetuar. Como é que você faz isso? Bom, existem várias maneiras de você fazer isso. Uma maneira de você fazer é sendo um bom governante. Outra maneira é você usar de maneiras não legais para se perpetuar no poder, né? Então, mas é difícil imaginar um governante que sobe no poder, fica um tempo, faz o seu projeto e sai de cena e entende que o papel dele já foi feito ali. E dá a oportunidade para um outro governante chegar e fazer mais, ou tentar fazer um pouco diferente, ou um pouco melhor daquilo que o seu antecessor faz, né? No fundo, a democracia, ela precisa de uma rotatividade. Quando uma pessoa se perpetua muito no poder, ou um grupo de pessoas se perpetua muito no poder durante muito tempo, isso, de certa maneira, é um problema para a democracia. Pode ser um problema, porque pode acontecer das pessoas se arquitetarem e produzirem manobras aonde elas não saem mais, né? E aí a representação, né, do indivíduo no poder fica comprometida, tá? Outra coisa, quando a gente fala de Maquiavel, sempre as pessoas lembram de uma frase que é essa daqui, ó. Os fins justificam os meios, né? Dificilmente você fala de Maquiavel, ou quem conhece, você fala, mas o que Maquiavel? Ah, os fins justificam os meios, né? O que significa essa frase? E por que ela é colocada nas ideias de Maquiavel? Quando eu li O Príncipe, né, quando eu estava na faculdade e li O Príncipe, quando terminou, eu fui até o meu professor, levei o livro e falei, olha, eu li o livro inteiro e não achei essa frase, os fins justificam os meios. E ele falou, você não vai encontrar. Essa ideia, ela está embutida em algumas partes do livro, tá? Você não vai encontrar literalmente os fins justificam os meios, mas você vai encontrar a ideia. O que significa os fins justificam os meios? Significa que eu vou lançar mão de atitudes, né, de ações que estão muito mais ligadas ao fim que eu quero chegar do que propriamente dito a trajetória. Então, se eu precisar me manter no poder, eu posso usar de meios, às vezes não legais, ou às vezes não inocentes, ou às vezes corruptos, para me manter no poder. Não é difícil de você encontrar na história do Brasil ou na história mundial governantes que se perpetuaram no poder. Para eles, o mais importante era estar no poder, não necessariamente servir à população, servir o indivíduo, mas sim estar no alto do Estado, né? Então, os fins justificam o meio, ele parte dessa ideia de Maquiavel. Então, se o governante quer se assegurar, ficar, se perpetuar no poder, ele precisa lançar, às vezes, mãos de meios não tão honestos ou não tão éticos para se perpetuar no poder. Cara, tem zilhões de exemplos que a gente pode falar sobre isso. Muitos exemplos, tá? Não, em qualquer lugar que você
estudar em qualquer história, seja do Oriente, países como a China, seja no Japão, seja na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, na América Latina, você vai encontrar governantes que, às vezes, eles têm uma boa ideia de estar no poder, ou seja, ou pelo menos a percepção que eles têm é de que eles, estando no poder, eles vão possibilitar que o indivíduo tenha uma boa vida, tenha uma qualidade de vida melhor, né? O que é o Estado? Nós pagamos o Estado através de tributos, através de impostos, para que o Estado cuide de uma parcela da nossa vida. E que fique claro que é uma parcela da tua vida. O Estado não tem que cuidar de toda a tua vida, de todas as coisas que acontecem na tua vida. O Estado cuida de uma parte. Então, ao invés de eu ter armas na minha casa, ao invés de eu ter seguranças 24 horas por dia nos muros da minha casa, o que eu faço? Eu pago o Estado e o Estado me devolve esse imposto, uma parte desse imposto, com segurança pública. Ah, Ives, mas a segurança pública não é de qualidade. Sim, mas eu estou me referindo no mundo ideal. Então, no estado ideal, o que seria? Eu pago meus impostos e o Estado me devolve esses impostos na forma de serviços. Que serviços? Educação, saúde, segurança, né? Então, eu vejo eu ter um médico na minha casa ou eu ter um curandeiro, eu pago o Estado tem hospitais públicos e quando eu preciso eu me desloco até aquele hospital e sou atendido. Porque os meus impostos permitem isso. É o que acontece? É o que acontece? Sim, eu pago impostos, o Estado me devolve. São de qualidade? Não sei. Depende. Depende do país, depende do município, depende do lugar. Né? É curioso porque às vezes alguns estados, né, alguns países, a pessoa paga duplamente. Então ela paga, por exemplo, educação, mas ela paga uma escola para o filho dela, uma escola privada. Porque ela acha que a educação pública não está no nível que ela acha que é aceitável para o filho dela. Então, eu pago meu imposto de saúde, mas eu tenho plano de saúde. Porque eu acho que aquele serviço de saúde não é competente ou não é confiável. Percebe? Então, às vezes, muitos dos indivíduos acabam tendo que pagar duplamente. Eu pago a segurança, pago o Estado para ter um policiamento, né, para que fique de olho nas leis, nas normas, nas regras, para que não haja criminalidade e tal, mas eu tenho que me cercar de cerca de arame farpado, eletrificado, ter um cachorro, né? Ou às vezes morar num condomínio onde eu tenho circuito interno de TV. Então, eu pago impostos para que o Estado me ofereça serviços. Deveriam ser de qualidade. Deveriam ser de qualidade. E, obviamente, que é papel do cidadão cobrar essa qualidade. Se eu estou pagando, eu quero um serviço de qualidade. Tá legal? Outra coisa importante. Se o governante está no poder e ele quer se perpetuar no poder, o Maquiavel ele acaba nos colocando algumas ideias que é o seguinte. Uma das coisas que o governante não pode ser é complacente com tudo. Ou ser bonzinho demais. Tanto é que quando a gente fala de Maquiavel, a gente sempre lembra dessas duas figuras aqui, ó, desses dois animais, o leão e a raposa. Né? Existem alguns brasões de governos que você vê um leão e uma raposa. Né? De tão importante que essa mensagem de Maquiavel está na obra dele. O que ele quer dizer com leão e raposa? Ele quer dizer que o governante, o rei, ou no mundo corporativo, por exemplo, o administrador, o CEO, o diretor, ele tem que ser feroz como um leão e astuto como uma raposa. Ou seja, se precisar ser duro, firme, né, que não é a mesma coisa, se precisar ser firme, ele tem que ser como um leão.
Não pode ser um governo molinho, macio, um gatinho. Ele tem que ser feroz. E ele tem que ser astuto como uma raposa para ler o que está acontecendo no país. Ou seja, ser astuto. Ele está ali esperto, ele tá ligado no que está acontecendo na sociedade. Né? Então, se eu sou um governante e eu vejo que no meu estado começam a acontecer manifestações, por exemplo, né, contra o meu governo, eu tenho que ser astuto para perceber por que, quem e como está sendo feita essa manifestação e, se necessário, também ser firme, ser feroz, tá? Olha que curioso isso, né? Então, não é à toa que as pessoas usam o termo maquiavélico. Quando você fala de maquiavélico para as pessoas falam, maquiavélico é uma pessoa má. Não, maquiavélico não é uma pessoa má. Maquiavélico é uma pessoa que está embutido isso. É uma pessoa sagaz, esperta, mas ao mesmo tempo ela é feroz. Ela se precisar, ela vai partir para cima, né, como um leão. Então, o governante para o Maquiavel, ele não é mais aquele governante virtuoso, né, bom, justo, honrado. Não. Para ele se manter no poder, ele deve ser astuto, esperto, ele deve ser feroz e, se necessário, fazer cumprir a lei com um braço de ferro em cima dos indivíduos, em cima da população. Né? Então, o que tem que ficar para você? Né? Quando alguém falar de Maquiavel para você, a primeira coisa que você tem que lembrar da obra, O Príncipe. Outra coisa, os fins justificam os meios. Ou seja, o governo, e muitas vezes ele vai lançar mão de meios dúbios para conseguir chegar ao seu fim. Por quê? Porque ele é uma raposa, ele é astuto e, se necessário, ele também é um leão. Tá? Então, as ideias de Maquiavel são essas, as principais. Tem muitas outras. Né? Tem vários capítulos interessantes. Se você procurar alguns dos capítulos, uns são mais legais do que o outro dentro do Príncipe. Mas o Maquiavel ele ficou tão famoso por essas ideias que mudou um pouco, se não, eu estou sendo até modesto, talvez ele tenha mudado bastante, a maneira da gente ver o governante hoje. Então, o governante, a gente pode dizer que Maquiavel e a sua obra é um divisor de águas. Os governantes antes de Maquiavel eram de uma maneira. Depois de Maquiavel são outras. Tão importante e tão famoso que até hoje, na atual contemporaneidade, os governantes continuam pensando dessa forma. Muitos leem o Príncipe, releem e arrancam dali. Quando você lê o Príncipe, dá a impressão que Maquiavel escreveu ontem, agora. Está escrevendo agora esse livro, de tão contemporâneo que ele é. Tá legal? Então eu espero que você tenha curtido esse bate-papo sobre política. Claro que é só um alô, e aí você vai atrás, procura se sintonizar e se aprofundar nas ideias da filosofia política de muitos outros, mas em especial do Nicolau Maquiavel. Tá legal? Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.